Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 40º programa O Espiritismo Esclarece e 20º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossas queridas amigas Fernanda Silva e Márcia Dornelles. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola da candeia. Parábola apresentada nos evangelhos de Lucas e de Marcos, com pequenas diferenças, porém de igual significado. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Olá, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, Fernanda Silva e Márcia Dornelles, as quais dou boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, Fernanda e Márcia. E que bom terem podido estar conosco. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-las, juntamente com nossos internautas, a compartilhar de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem, nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola da candeia, e também como referido, é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18, e no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Ambas são parecidas, porém, como já referimos, algumas pequenas diferenças interessantes. Então eu vou colocar em tela e fazer a leitura para que nossos internautas possam acompanhar e ficar a par de seu conteúdo. Em seguida, passaremos às nossas convidadas para seus cumprimentos e comentários, iniciando assim nossos diálogos. Estou colocando em tela. Bem, meus queridos internautas, temos aqui as duas parábolas do Evangelho de Lucas e a parábola do Evangelho de Marcos, a parábola da candeia. Então, segundo o Evangelho de Lucas, no já referido capítulo 8, versículos 16 a 18, Lucas narra esta parábola da seguinte forma: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um raso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifestada, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado.
Observem agora as sutis diferenças que tem na narrativa de Marcos, em seu Evangelho, também citado, capítulo 4, versículos 21 a 25. Então, segundo a narrativa de Marcos, ele diz: E continuou Jesus, porventura, vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse: atenta no que ouves. À medida de que usais, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter ser-lhe-á tirado. Viram que a construção difere um pouco uma da outra, entretanto, o âmago, o ensinamento trazido nessas duas narrativas é exatamente o mesmo. Atenção aqui também a algumas palavras que ali merecem destaque, como raso na primeira parábola, módio na segunda, que vamos falar um pouquinho mais adiante, descrever durante os nossos diálogos agora o significado específico dessas palavras aqui utilizadas, que à época eram usuais, mas certamente hoje de difícil entendimento se não formos num dicionário buscar seu verdadeiro significado para compreender o significado como um todo. Bem, meus queridos internautas, eu vou passar agora então as nossas convidadas para que façam seus cumprimentos e também já comecem a tecer seus comentários e daí por diante levamos o programa com boas discussões. Vou começar por você, Fernanda. Por favor, cumprimente nossos internautas, fique à vontade para as suas considerações aí. E se quiser depois passar a bola diretamente para nossa querida Márcia, fique à vontade, tá? Com você. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Eliseu, Márcia, querida? Internautas, uma boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Essa parábola, ela é uma parábola bem conhecida de todos nós, né? E ela também está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. O interessante é que essas duas parábolas, nos dois apóstolos, né? No Marcos e no Lucas, e eu vou me adeter mais ao Lucas, mas nos dois ela vem depois da parábola das sementes. Porque uma coisa leva a outra, né, pessoal? Uma coisa leva a outra, um ensinamento leva o outro. Assim, retomando um pouquinho, né, a parábola das sementes ali, né, que é o do semeador, que vai dizer que o semeador saiu a semear, e semeou sementes, né, na terra infértil, na terra entre pedras, na terra fértil, que no caso é a terra boa, né? E quem é essa terra e quem é essa semente, né? A terra, como nós temos assim a certeza que o nosso semeador, o nosso grande jardineiro é Jesus Cristo. Então ele envia, né? Ele nos retoma essa questão das nossas sementes. O que são as nossas sementes? As nossas virtudes, aquilo tudo que Deus já colocou dentro de nós, em latência, né? Está ali esperando ser germinado. Então, dentro dessa característica que esse grande campo somos nós, é o nosso coração, vamos dizer assim, né? Porque da onde é que vem as nossas virtudes? São dos nossos sentimentos, das nossas boas ações, da nossa certeza de conseguir trabalhar a questão do livre-arbítrio,
como diz Paulo de Tarso, tudo está à nossa disposição, mas nem tudo nos convém. Então, saber diferenciar, né, o joio, o trigo, e dentro disso, aquele que recebeu a boa semente numa terra fértil, que somos nós mesmos, querendo germinar essas sementes, que são as nossas virtudes, as coisas boas que existem dentro de nós. Esse capítulo de Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire vem nos dizer que tudo aquilo que nós retomamos, né, retomamos de dentro de nós, e que vem dessa divindade, vem de Deus, né, todas essas sementes, essas boas-aventuranças que nós estamos buscando, que isso não fique no escuro, que não fique no escuro no sentido que fique só para nós, que essa luz dessas coisas boas, desse entendimento íntimo que nós já temos, que nós possamos ofertar para o outro, como o outro nos oferta. É uma troca, né? Esses ensinamentos são uma troca. Então, a candeia sobre o alqueire, né? Que a luz não fique debaixo de alguma coisa, não fique debaixo do vaso, não fique embaixo da cama, não fique embaixo da mesa, e que não fique dentro de nós aquilo que fosse uma coisa egoística. Bom, eu sei, eu consegui, eu adquiri essas qualidades, mas eu não vou distribuir essas minhas qualidades. Então, essa luz aí que vem para nos trabalhar um pouco é essa questão de nós não nos escondermos as coisas boas e as coisas más que a gente vai depurando, né, trabalhando dentro dessa luz, dessa claridade que nós vamos construindo a partir desse grande jardineiro, desse grande semeador, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Márcia. Eu fiz um pouco a introdução, tem muito para falar. Vou passar para a minha querida Márcia para dar as boas-vindas e ela a introdução do estudo que ela se propõe. Bom, eu fico muito feliz sempre de ter esse convite, não é? Porque eu acredito que essa parábola bem o que somos cada um de nós, não é? Mas antes eu vou agradecer ao convite do Erivelto, a companhia da Fernanda nesse coisa e os internautas, né? Que sempre é uma forma de nós passarmos um pouco desse nosso saber, que é o que quer dizer essa palavra, da nossa responsabilidade de poder passar um pouco daquilo que nós conhecemos, assim como a Fernanda disse agora, essa troca. Então, quando nós já temos mais capacidade, como já foi antigamente com os apóstolos, que foram preparados para aquele trabalho de divulgação, todos nós temos algo a ensinar. Nós viemos sempre no local certo, com as pessoas certas e no tempo certo, para poder passar, e aquilo então já está, o plano espiritual, como eu digo, já trabalha com antecedência para nos receber, para que estejamos inseridos naquele ambiente onde estamos inseridos, com aquelas pessoas, aquela comunidade, tudo já está perfeitamente arquitetado para que dê certo, não é? Então precisa sempre da nossa responsabilidade de querer fazer essa divisão, de querer estudar, de querer ter mais conhecimentos, que é essa a nossa finalidade, que é só dessa forma que nós evoluímos, não é? Então, eu tenho na verdade que o Carl Jung disse que todo homem tem uma sombra, e quanto mais ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. Aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Então, o que nós estamos entendendo dessa missão que nós temos? Nós estamos muitas vezes muito ligados à nossa vida material. Então, aquela aquisição do conhecimento
Lógico que isso, nosso aprimoramento intelectual é bastante importante na nossa vida profissional, mas o problema é que nós ficamos utilizando isso para galgar um crescimento material. Porque por mais que nós já tenhamos várias existências, que nós sabemos pela nossa qualidade, pelo o tempo em que nós estamos, nós ainda só pensamos naquele momento presente, naquele momento muito justo, como se não tivesse amanhã. E nós podemos hoje nos ligar ao Espiritismo, nos basear pelo Espiritismo, de saber da comunicabilidade dos espíritos, outros mundos, e nós temos que ter isso presente na nossa vida. Porque essa necessidade de nós podermos divulgar e também pensar, de nos melhorar, nos dar essa acelerada no nosso conhecimento, nas nossas atitudes, não é? Que nós estamos ligados para essa vivência, mas para crescimento espiritual e principalmente nesse momento de transição que nós nos encontramos. Perfeito, Márcia. Eu quero retomar aqui, embora eu queridos internautas, embora a Dredd eu havia conversado com nossas convidadas, comentado sobre a importância de nós trazermos as parábolas de Jesus daquela época para a época atual, porque é importante justamente que possamos entender como nós conseguimos estruturar esses ensinamentos do Cristo daquela forma simbólica que lá estava grafada para nossas vidas de hoje. Mas ainda assim eu quero retomar um pouquinho essa questão do simbolismo dela, porque a gente vê aqui que ele está falando justamente numa linguagem figurada, e eu havia comentado ali na abertura sobre algumas palavrinhas que mereciam destaques, como ali na narrativa do Lucas, ele fala logo no início, né? Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um raso ou a põe debaixo de uma cama. O que vem a ser este raso? Isso é uma forma de denominar, é algo semelhante a um prato, um pouco mais fundo. E aí, o que é esta candeia? Eu estou mostrando aqui em tela, agora estou colocando em tela para que todos possam ver o formato de uma candeia àquela época de Jesus, 20 séculos atrás, né, que era um artefato feito em barro, uma espécie de quase que lâmpada de Aladim ali, fazendo uma forma figurativa assim com as histórias de fábulas, né, onde era cheia de óleo, havia um pequeno pavio que saía por uma bordinha que era acesa, então uma espécie de lamparina, que evoluiu até aqueles que são lá da década de 70 e anteriores, chegaram a ver nas suas infâncias os famosos lampiões. Eu lembro ainda da minha infância, talvez as nossas convidadas aqui também, de ter em casa o lampião, o famoso lampião, que era justamente tinha um pequeno reservatório onde colocávamos ali normalmente o combustível, e tinha um pequeno pavio com uma pecinha que se girava para levantar o pavio, e em cima uma pequena manga, que era manga mesmo que se chamava, que era de vidro, um pouco arredondado, e que fazia às vezes justamente da candeia aqui para iluminar. E aqui então, este raso seria justamente isso. Poxa, você acende uma lamparina e coloca um prato embocado para baixo, você vai impedir que a luz se propague. Trazendo aqui agora outra palavra, que é o módio, que está ali na narrativa de Marcos, como lemos lá, e continuou Jesus, porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama. O que vem a ser este módio? Este módio era um artefato que era feito normalmente em cobre laminado, né? Ele era fundido, depois era estirado. Então uma espécie de balde que servia como unidade de medida para normalmente grãos, para comércio de trigos, né? Transportar trigo, você ia vender trigo, então você vendia um módio de trigo.
era aquele recipiente cheio, que ele era um padrão, então existia ele era um padronizado, tinha um volume determinado, por exemplo, 10 quilos, cabiam 10 quilos de cereal dentro de um módulo. E aqui ele traz justamente esta figura de linguagem. Acender uma candeia e colocar debaixo de um módulo que está virado de cabeça para baixo, de boca para baixo, e portanto está impedindo que a luz se propague. Então vejam a figura de linguagem que trazida justamente para os nossos dias de hoje, traz justamente essa ideia de que se tem potencialidades e pela vontade, ou seja, pelo livre decidir de cada um, decide-se tapar aquela luz, decide-se bloquear aquele conhecimento, aquela potencialidade. Eu desenvolvo uma potencialidade, sou agraciado pela divindade com algumas potencialidades, desenvolvo ao longo da minha educação, mas resolvo obscurecer ela. Tomo a decisão de fazer isso. É como se eu colocasse um módulo embocado para baixo e cobrisse isso. E talvez queresse até alegar como algo do tipo, não, mas eu não sou exibido, eu não quero aparecer, então eu sou uma pessoa mais tímida. Em verdade, eu estou justamente sendo egoísta porque eu não quero me pôr à prova, talvez até por medo da reação de outrem ao meu conhecimento, à expansão do meu conhecimento. Então eu procuro obscurecer e não faço o papel que deveria fazer, que é o da candeia, que é o de iluminar. Uma candeia ele não pode ser colocada sob a cama, como aqui colocado, né, na parábola, mas ela deve estar sempre na parte mais alta para iluminar. Da mesma maneira, se eu vou caminhar em uma sala escura, eu acendo uma candeia e não a coloco para baixo, eu coloco para cima para iluminar a minha visão, da mesma forma. Né? Então eu não sei como vocês veem essa situação, o que vocês gostariam de trazer em cima do que a gente já comentou até agora, dando continuidade também ao que vocês estavam comentando. Fique à vontade, quem quiser ir para o ímpar, né? Das duas, o Fernando, dá uma continuidade. Né? Eu achei interessante a tua fala, porque ao mesmo tempo estava explicando, a simbologia já estava se fazendo presente, no sentido de que ali, quando se fala que existe um combustível para essa candeia, né? Que existe um combustível dessa candeia, que somos nós, na realidade, né? Vamos dizer assim, o local onde essa luz vai se refletir somos nós, então nós somos a candeia. Esse combustível aí que tu está falando, que o óleo, né? Na realidade nós poderíamos colocar aí como sendo a nossa vontade, a nossa força de vontade, porque nada acontece sem a nossa força de vontade, nem que todos os nossos amigos espirituais, nem que o nosso anjo da guarda, nem que o nosso mentor, nem que Deus deseje muito, porque Ele deseja que os seus filhos avancem na evolução, né, no seu modo evolutivo de ser, mas se eu não quero, nada vai acontecer. Então, muito das queixas das pessoas hoje é que na minha vida não acontece nada de novo, eu não consigo fazer nada, essa pandemia também não deixou fazer nada, essas coisas assim que essa vontade, porque o que a gente precisa entender? Que a vontade é neutra, como o pensamento também é neutro, no sentido do que, se eu tenho um pensamento positivo, uma vontade ativa, uma vontade de querer me melhorar, ou de querer ajudar as pessoas, porque Jesus ele era bem enfático, né? Ele dizia, ama o próximo como a si mesmo. Ele não diz, te ama primeiro e depois tu ama o outro. Ele sempre coloca o outro como alguém
mais importante que a gente. Na realidade, o outro é muito importante. Não que a gente não seja importante, mas existe essa troca. Porque quando Jesus diz ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando para mim, ele está falando para a Márcia, ele está falando para a Adriana, ele está falando para um monte de gente. Então, isso é a via de mão dupla, né? Eu amo ao próximo como o próximo me ama e nós nos identificamos e nós crescemos juntos. Mas isso não acontece sempre, né? Por isso que a humanidade está assim. Não é uma coisa contínua, constante e presente e absoluta. Por isso que existem as variedades de espíritos reencarnados e existe uma gama de sentimentos que todo mundo quer amar, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer gostar, todo mundo quer ser gentil, mas nem todo mundo consegue isso. E nem todo mundo consegue ao mesmo tempo. Porque ainda nós somos assim, né? Nós não somos 24 horas aquele ser equilibrado, aquele ser de uma continuidade ampla, né? Então, essa vontade como pensamento, ele é neutro. Se eu quero fazer as coisas, eu vou fazer. Se eu quero que essa minha luzinha, que ela é mínima, mas ela já brilha dentro de mim, eu já tenho bons pensamentos, eu já tenho coisas boas para passar para os outros, essa também é a minha missão, como é a missão de todo mundo. Quando eu falo eu, no eu, é cada um de nós, porque essa vontade, essa situação parte de cada um de nós. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma vontade nula ou negativa, nula é aquela assim, ó, eu vou deixar para mais tarde. Eu queria fazer tal coisa, mas não. Amanhã eu faço e o amanhã vem, daí eu digo amanhã, daí o amanhã vem, o outro amanhã vem, aí eu digo que vai para depois. Então, é uma vontade nula, tá? Quase preguiçosa, né? Uma coisa assim. Só que as pessoas não se dão conta que elas fazem isso com elas e às vezes, muitas vezes, nós fazemos conosco. E muitas vezes a nossa vontade é negativa, totalmente negativa, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. Eu fazer, mas eu digo que não, eu não vou fazer. E não quero. E nesse momento, essa minha luz, dessa minha candeia que iria iluminar os outros e a mim mesmo, não se ilumina porque eu não estou usando. É como a fé. Ali diz, né? Está bem explicado que a fé, ela é positiva, porque se eu não tenho uma fé, se eu tenho uma fé nula ou não tenho fé, ela não existe naquele momento. E a vontade é isso também. A luz que a gente vai repartir no outro é o conhecimento que a gente tem e todo mundo tem. Eu já vou dar a palavra para a Márcia. Nós temos conhecimentos infinitos. Todo mundo tem alguma coisa para dar para o outro, para ensinar para o outro, como o outro tem também ensinamentos para nos passar. E cabe a cada um de nós fazer com que essa luzinha, essa lamparina dentro de nós se acenda. Passo a palavra para a Márcia, que vai dar uma continuidade para a gente continuar conversando sobre o assunto. Isso aí, Márcia, só um pouquinho. Como é que tu vê? Não sei se tu vai continuar desta ideia que a Fernanda estava comentando, mas acrescendo ainda talvez as ideias que tu queira dissertar um pouco sobre assuntos que tu acha que seja interessante colocar aqui, mas colocando junto essa questão deste combustível vontade, porque a gente sabe que a intensidade de vontade que colocamos em nossos atos define a extensão que eles atingem, né? No caso, estamos falando de atos de bem, ou seja, do crescimento espiritual, ou seja, esta luz, né? Quanto mais vontade eu colocar em expandir essa luz, mais ela vai se expandir. Ela não vai gastar, ela vai ampliar cada vez mais.
Como a questão do amor, né? Quanto mais se ama, mais o amor cresce. Então, como é que tu vê isso e somando mais as tuas próprias impressões? Bom, o que eu vejo é que a luz é o conhecimento, né? Nós já sabemos disso. E ela tem várias graduações. E aquela minha luz que ilumina centímetros só, pode ser uma luz muito grande para quem não tem conhecimento nenhum. Que nós julgamos muito as pessoas, às vezes, o que nós temos essa tendência também de nos afastarmos daqueles que nós julgamos maus. Mas nós temos que pensar que aquele mal pode ser somente um ignorante. Então, essa forma nós conseguimos colaborar com tudo isso. Essa intensidade, essa pouca luz que eu tenho, provavelmente vai auxiliar aquele que não sabe nada, que está na escuridão, no breu total, não é? Então, toda essa ajuda, por isso eu volto a dizer, nós estamos no local certo com as pessoas certas, né? Estamos imbuídos. Então, nunca nós nos desmerecermos, não é? De que nós não temos muito conhecimento, mas qualquer pouco para outros pode ser muito. Aquele pouco que nós podemos, e estamos mais próximos, não é? Assim como eu gosto de ver assim, com várias graduações, por exemplo, no hospital, o médico não é o que faz a higienização, que é tão importante quanto o atendimento do médico, para que tudo funcione, para se promover a cura, não é? Então, se nós estamos mais próximos daqueles que são menos e não temos ainda tanto conhecimento, que vá. E hoje, eu digo, essa preguiça, não temos mais desculpa. Qualquer canal que nós abrimos, nós temos a internet, temos livros, temos conhecimento, nós temos essa mais proximidade do que não era na época do Cristo, né? E bem mais conhecimentos, porque nós temos as obras básicas. Muitos dão uma lidinha, quem é que conhece? Principalmente, eu digo, nós que estamos dentro da doutrina espírita. As obras básicas tem toda a explicação necessária. O Evangelho vem toda a moral do Cristo. Tudo aquilo básico que nós precisamos, eu digo, é uma agenda, é um modelo de vida, um guia de vida. Então, o que nós precisamos fazer é estudar. Que cada vez que nós fizermos uma leitura, nós temos uma compreensão maior. Isso é um movimento. Então, nós não podemos pensar, eu já li. Eu vejo, acho que foi Divaldo, né, que disse que várias vezes, e leu, e por diversas vezes, cada vez que ele falava com a mentora dele, era estuda o Livro dos Espíritos e todas as obras básicas, quer saber realmente como é, e o quanto nós terminaríamos com tanta violência, tanto o que não serve para nós, né? Moralmente, a evolução que nós teríamos, se cada um tivesse um pouquinho, pelo menos, de conhecimento do que é, porque nós vivemos isso gravado no espírito, nós precisamos só relembrar, não é? E isso já está tão programado, porque antes de Cristo, quanto foi dito, porque os ensinamentos estiveram sempre à disposição. Não houve período nenhum que disse assim, não sei. Além de ficar gravado, sempre houve profetas que vieram, filósofos, que vieram contar. Quer dizer, o que passou o Cristo, quantos anos antes, Sócrates, Platão, já anunciavam, já tinha essa preparação, né? Veio Jesus, veio Moisés, depois veio Jesus, depois veio o Espiritismo, que assim, para simplesmente enganar. Então, Consolador nós tivemos sempre, auxílio, sempre, nós temos os nossos mentores, por isso eu estava citando dessa nossa necessidade de falar das obras, de falar do que está escrito. Eu digo, são as nossas escrituras, né? Os nossos livros básicos, para poder entender. E quantas vezes nós lemos e não temos essa compreensão, precisamos, como diz um dicionário, para poder traduzir aquilo e dar sentido. E é muito bom hoje essa ideia de, vamos falar para o mundo atual, o que é hoje, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, qual é a minha missão. Todos nós temos uma missão e isso tem que ficar claro para todos. Você está querendo... Eu me lembro assim de uma época, e não faz muito tempo atrás, agora já nos últimos anos já mudou bastante isso, que me parece que há muitas pessoas
tinham um certo receio de se declarar espíritas. Então, uma espécie de... o medo da reprovação. E eu trago justamente essa figura de linguagem da candeia, né? Porque a doutrina espírita é a candeia para nós, né? E que não podemos nos eximir de levantar essa candeia e levantar com orgulho, sabe? Levantar o estandarte do Cristo e nos declarar, sim, sou espírita e com muito orgulho, sabe? Com felicidade, porque em verdade, bem sabemos nós que estudamos a doutrina espírita, que se hoje estamos aqui é porque nós somos convidados a erguer o estandarte do Cristo nesta encarnação. Então nós não podemos nos intimidar por reprovações alheias ou coisa parecida e achar que, mas se eu me declarar espírita no meio onde tem poucos espíritas vão me reprovar, sabe, não vou perder o emprego, coisas parecidas, que por incrível que pareça, Fernanda até sorriu um pouco, mas isso é uma verdade. Não tem muito tempo atrás, isso é algumas décadas atrás, dentro de uma empresa você se declarar espírita, provavelmente era quase como você está, sabe, decretando que a sua saída não ia demorar muito, porque havia uma certa resistência de que, como se não entendia, né? Essa pessoa é alucinada, fica falando com fantasma, sabe? Não quero ter esse tipo de pessoa por perto, porque dá azar, é coisa do demo, coisas assim, sabe? Fruto da ignorância da pessoa. Não faz, às vezes, dependendo do local, não faz tanto tempo assim, né? Às vezes já é agora mesmo, século XXI, né? Dependendo das pessoas que estão junto conosco. Mas eu estava sorrindo, eu não estava rindo, eu estava sorrindo, porque é bem isso, assim, o que vocês estão falando. E uma coisa que eu fiquei para agora, para o nosso, eu acho que eu meio que finalizando, né? Como é difícil apagar essa luz. Quando tu estava falando, Arivelto, lá, explicando a forma da parábola, né, com significado da psicologia, e eu estava me atendo à parte da vontade ali, e ela é o nosso básico, né? É o nosso básico. Sem a força da vontade nada acontece. Mas como é fácil, porque na realidade, se nós pensarmos assim, a gente vem do Criador, a gente vem com todas as qualidades que um ser imortal tem para chegar à sua perfeição relativa. Então, é muito mais fácil tu liberar essa luz, esse conhecimento do outro, do que se fechar. Na hora que tu estava explicando ali, porque bota o conhecimento embaixo da mesa, bota a luz, né? Bota embaixo da mesa, bota embaixo da cama, esconde, bota no vaso, porque dentro do nosso livro a palavra é realmente botar um vaso, né, para tapar a luz ali, para abafar e tudo. Mas que dificuldade, né? Não é difícil, é mais difícil tu mesmo te esconder do que tu ser tua. E hoje o que mais as pessoas precisam é elas serem elas mesmas. Porque todo mundo, se a gente for lembrar das conversas atuais, assim, as pessoas, porque eu quero encontrar uma pessoa que gosta de mim, que me ame, porque eu quero ter bons amigos, eu não tenho mais amigos, agora por causa da pandemia percebi que não tenho tantas pessoas amigas assim, porque as pessoas não me ligam. Quem sabe tu liga, sabe? Não espere, seja tu o candeeiro, né? Seja tu a luz a levar. Não espere que chegue. Se tá te incomodando, se tá te doendo alguma coisa externa, vá à procura dele. Não fique estagnado. Olha, uma coisa de positivo que nós precisamos saber que existe, né? Se não fosse essa questão de distanciamento, nós não teríamos salas virtuais aí,
Existiam salas virtuais, mas as pessoas não usavam, tinha pessoas que nem sabiam que existiam, eu era uma que não sabia que existia. E olha a facilidade da gente poder falar com o outro, até fora do Brasil, em outro estado, em outro município, falar com a vozinha lá do interior, sabe? Falar com os parentes que faz tempo que a gente não fala, sabe? Porque o que hoje, e isso é um problema da humanidade, é o afeto. As pessoas ficam permeando em volta, em volta, em volta, e no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é sempre o afeto e o amor. O amor não correspondido, entre aspas, vamos dizer assim. Aquele amor que as pessoas ficam procurando, que se soubessem que elas poderiam, elas mesmas, criar esse amor dentro delas, porque o livro, muito bem, a Márcia lembrou, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí não, vamos dizer assim, não só para nós, mas todo bom livro religioso, o que ele prima é o bem, é o amor, é sair de dentro de si essas coisas boas, não essa sensação, é o estar no bem, que é o que todo mundo procura, é o que todo mundo deseja, mas as pessoas ficam procurando no externo, tateando, tateando, tateando. Nós precisamos fazer com que essa luz interna nossa brilhe. Como é que nós vamos fazer isso se eu não consigo fazer sozinha? Vamos ler Jesus, vamos ler o Evangelho. Fernanda, eu quero trazer aqui, antes de passar para a Márcia, quero trazer... Essa é uma questão, né, que a gente pode procurar. Vamos ter leituras edificantes, nos fortalecer enquanto espírito imortal. E aí fica mais fácil da gente poder repartir um pouco desses sentimentos bons que nós temos, né? Não só conhecimentos, mas os sentimentos é muito importante. É isso que está faltando muito para a humanidade. Os sentimentos bons andarem por aí, a gente poder sociabilizar esses sentimentos. Fernanda, antes de passar aqui para a Márcia, eu quero pegar um gancho em algo que quando tu começou a falar, tu trouxe algo que eu percebo muito hoje, justamente nessa galera mais jovem. E aí eu quero que a Márcia pontue um pouco sobre isso, depois se tu quiser complementar também. Hoje a gente vê que basicamente existe uma rede social para jovens aí, e que basicamente só existem cópias ali. Um copia uma dancinha, outro copia uma dancinha. Basicamente é quase que houve um processo de abdicação do próprio ser, porque eles não conseguem, eles perderam os referenciais. Tem uma galera inteira que parece que perdeu os referenciais, e aí eles simplesmente não conseguem desenvolver o seu próprio eu, e aí meio que se maquiam, se fantasiam, copiando uns aos outros, justamente para poder serem aceitos dentro de um grupo. Então, como é que tu vês isso, Márcia, e depois Fernanda, já está aqui se conduzindo mais para o nosso final do programa. Como é que vocês veem essa geração toda que perdeu seus referenciais por N situações que aconteceram aí nas últimas décadas, mas que hoje estão perdidas, eles não têm uma expressão própria mesmo, e basicamente eles se fantasiam o tempo inteiro, porque não tem mais essa identidade própria, diferente da nossa geração, que conseguiu brincar e criar identidades, tínhamos referenciais. Hoje eles não têm, porque dentro dessa nossa ótica de candeia, né, de, poxa, não se pode obscurecer a candeia, que nós somos candeias, nós temos que nos permitir a iluminação natural. Só que quando eu perco o meu referencial, os meus valores, eu não consigo fazer com que a minha natureza brilhe. Aquelas palavras do Cristo: brilhe a vossa luz. Mas se eu não consigo nem me encontrar, como é que eu vou fazer que a minha luz natural brilhe se eu apenas
copio. Como é que você vê isso, Márcio? Depois Fernanda, para a gente se encaminhar aqui para o nosso final. Bom, o que eu vejo, houve um distanciamento em função dessas mudanças todas que houve, essas revoluções. Então, nós estamos isso há um bom tempo que está se formando, que os pais não tinham mais condições de ficar o tempo todo com os filhos, não é? E esse distanciamento da religião, da espiritualidade, não da religião. Porque eu vejo muitos jovens que eles não sabem fazer uma oração. E não é importante ter um Pai Nosso, como era antigamente, nós sabíamos Salve Rainha, um Pai Nosso, para quem a grande maioria dos espíritas veio da religião católica, não é? Então, mas ter saber essa ligação com Deus. Nós fomos perdendo muito isso. Fora um distanciamento e a busca por prazeres para substituir, tentar preencher aquele vazio que ficou. Porque quando nós falávamos como, eu sou temente a Deus, não temer, é respeitar, ter aquele respeito e saber do nosso compromisso. E isso foi se perdendo. Nós precisamos retomar isso para que eles tenham norte. Isso nos norteava, porque a gratidão, e hoje nós vemos muitas vezes a gratidão é algo falado só da boca para fora, não é? Não é interno. Então a parte exterior, o nosso exterior é muito mais importante e temos que desconhecer o que tem no seu interior, não é? É o que se chama as sombras, não é? E que elas são densas somente quando nós não a reconhecemos. Que nós precisamos aceitar os nossos defeitos. Não é querer apagar, eu vou me santificar, eu vou chegar à perfeição no outro dia. Ter essa pressa da perfeição. Porque isso nos deixa frustrados, porque nós não vamos conseguir isso. Não é uma coisa imediata, isso vai em desenvolvimento. É um crescimento natural. Mas o que eu preciso saber? O que eu tenho dentro de mim? O que me incomoda? Eu preciso aprender a lidar com meus orgulho, com a minha raiva, com todos esses sentimentos, esses vícios morais que nós temos. Que quando eu reconheço eles, eu vou saber controlar. Eu vou saber o que eu preciso fazer para não viver em conflito. Porque isso dá muita aflição quando eu tento esconder, tento mascarar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, há essa necessidade de poder. E nós temos crianças, temos adultos, porque hoje nós temos adolescentes com 40 anos, né, que moram com os pais, que ainda não conseguiram, porque numa inteligência tremenda, mexe com qualquer aparelho, com tecnologia, mas o seu interior está ali, porque eu preciso agradar os outros. Isso dá um sentimento de frustração muito grande, porque eu não vou agradar a todo mundo. Eu preciso, e a melhor forma disso, entender que as leis divinas são para todos. Elas não mudam. E eu preciso respeitar o outro, eu tenho a responsabilidade de poder orientar, de dever de orientar o outro naquilo que eu já aprendi. Então nós temos assim, que eu fiz da Sheila, da irmã Sheila, que ela diz, a compreensão é a força que instala no coração a luz da tranquilidade. Então nós temos todos esses espíritos que trabalham e muitos ainda são desconhecidos, mas temos obras fantásticas que trazem e nos auxiliam para poder ter uma vida mais tranquila, mais serena, não é? E quando eu consigo ter os meus entendimentos, a minha vida se torna mais tranquila, mais serena, porque eu consigo entender, bom, eu tenho orgulho, eu tenho a minha vaidade, eu tenho a minha raiva, eu tenho a minha inveja, mas o que eu posso fazer para que isso não destoie tanto e não vá machucar o outro e a mim? Que nós ficamos tranquilos quando não entendemos, nós ficamos intranquilos e inseguros quando nós não entendemos tudo isso. E nós precisamos nos entender, porque a forma que nós temos de aceitar melhor o outro. Porque se eu tenho defeitos, e nós temos que ver sempre, por que eu me incomodo tanto com as atitudes dos outros? Porque aquilo é um espelhamento. E se eu conseguir entender que eu tenho todos aqueles defeitos que eu vejo no outro, que normalmente eu não gosto, eu vou controlar os meus.
Realmente eu vou querer viver melhor. Então tá ótimo, Márcia. Fernanda, como é que tu vê essa questão da perda do referencial, essa geração toda que basicamente só copiam uns aos outros porque perderam seus referenciais, não conseguem seguir a máxima do Cristo, esse belo conselho que ele nos dá: brilha a vossa luz, essas candeias que não se permitem brilhar porque estão obscurecidas por algo que eles mesmos colocaram e não se permitem se abrir e deixar iluminar a sua essência natural. Como é que tu vê isso nessa relação aí, para a gente já finalizando? Olha só, foi muito inteligente essa tua percepção de nos perguntar essa questão, porque assim, ó, são várias formas de falar desse assunto, mas vamos traçar uma linha assim, ó. Sabendo que nós estamos numa transição planetária, tá? Sabendo que o planeta ele está evoluindo e os espíritos que aqui se achegam também vieram para evoluir, sabendo que muitos de nós só vão ter mais essa chance para estarmos aqui. Então está vindo todo mundo, uma galera, que uns vão continuar, uns vêm, já estão vindo como missionários, outros estão resgatando alguns passados aí bem tortuosos, mas com a certeza que todos são para vencer, não é planejamento reencarnatório para falir, não é para vencer, mas ao mesmo tempo fazendo aquela costura assim, ó, saindo da infância, indo para a juventude, tendo uma questão bem psicológica, né? Saindo da infância, uma pré-adolescência, adolescência e para adulto, o que acontece ali? Primeiro, o adolescente tem que negar tudo, né? Nega a família, nega toda aquela questão para poder se assentar como alguém que está no meio do caminho, não é nem criança mais, também não é adulto, é um pré-adolescente, adolescente ali, sabendo que esse momento é um momento muito delicado, onde eles querem, e nós queríamos, né, porque nós já fomos adolescentes, nós queríamos sermos iguais aos da nossa idade. Né? Nós queremos fazer parte do grupo, nós queremos fazer parte da tribo, nós queremos fazer parte do clã, nós queremos fazer parte de um todo que é da nossa idade ali, né? Aí vem a nossa parte adulta, onde a Márcia muito bem colocou que existem adolescentes, não vou dizer nem 40, Márcia, vou dizer com 80, 90 anos, existem pessoas que são adolescentes até hoje. Não vão mudar mais, né? Porque foi 80, 90 anos, olha só, não tem como. Mas, assim, vamos dizer, no lado positivo, a natureza espiritual é jovem, né? É jovem. O que parece isso? Não parece uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, sabe? Eu, na infância, altamente, e aí vamos fazer bem geral, né, pessoal? A família, ou os cuidadores, aí vai dizer, talvez um internauta vai dizer, a Fernanda não está entendendo nada, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, eu fui criado por avós, eu fui criado por tios, eu fui criado por A, por B, por C. Não, mas essas pessoas A, B ou C são tua família. É tua família. São os espíritos que havia e há necessidade de estarmos juntos para fazermos alguma coisa juntos. Tá, o que acontece? Estamos ali, né? Saímos, vamos dizer assim, de uma proteção super absoluta na infância que, por exemplo, busca, leva, traz, isso é bem no geral, né? Busca, leva, traz, carrega, tá, vai para uma adolescência, tem um quê de liberdade, onde essa liberdade, se eu não tenho uma força, uma religiosidade, uma família estruturada ali,
na adolescência eu vou meio que me perder na jogada, né? Por quê? Porque não vou conseguir discernir para voltar a ser o filho pródigo, entendeu? Não vou conseguir discernir entre o bem e o mal, entre o perigo e o não ter o perigo. A vida está me acenando coisas e eu estou avançando sinal, porque a adolescência é isso, né? É correr todos os riscos, mas não é isso. O bom adolescente é aquele que vê os riscos e sabe lidar com os riscos. É aí que existe uma grande diferença entre aquele adolescente que já vem numa estrutura de uma família, vamos dizer assim, sadia no sentido de espiritualidade, de moral, de entender, de dizer, ó, meu filho, isso é certo, isso é errado, minha filha, isso é certo, isso é errado, sabe? Ter uma direção, porque tem muitos que nem os pais têm direção. Estão entendendo o que eu estou falando? Existe isso. Porque existe, é aquilo que Divaldo sempre fala, nós nos perdemos lá em Woodstock. De lá para cá, e não foi só o Divaldo, é a história humana nos contando. Né? Depois do Woodstock, um monte de coisa se perdeu. Várias décadas e várias gerações se perderam. Tomara a Deus que nós consigamos retomar de agora em diante. Por quê? Porque é aquela coisa, né? A escadinha, vai descendo a escadinha. Tipo, onde se tinha uma moral mais firme, daqui a pouco não se tem mais a moral. Ah, pode ser, não pode ser. Não. No final do frigir dos ovos, é sempre aquela história que eu sempre falo, que a gente sempre trabalha, né? É o certo ou o errado, é fazer ou não fazer, é sim ou não. E o adolescente muitas vezes não sabe o sim e o não, e vai indo. Por isso que, infelizmente, existem alguns que se perdem. Eu penso sempre no positivo, né? Existem aqueles adolescentes que não querem se perder no amor, que eu acho que é uma das facetas que mais dói no coração humano, são os afetos, né? Eles já querem botar aliança de compromisso, sim, para segurar a moça e o moço ali, né? Vamos segurar esse pessoal aí, porque existe nesse movimento, por isso que eu digo assim, ó, seria difícil eu nessa adolescência, vou te dizer, na minha adolescência era mais tranquilo. Agora as pessoas meio que não sabem com quem vão ficar, às vezes nas festas ficam com 1, 2, 3, 4, 5, mas isso é o certo? Não é o certo. E por que ficam? Quem disse que é para ficar? Quem disse que as pessoas são roupas que a gente vai trocando? Quem disse isso? Não é isso. E muitas vezes, infelizmente, a mídia passa isso. Ah, o tempo passa rápido, nós precisamos aproveitar até o último minuto. E aí também vem as drogas embutidas. Ah, vamos experimentar de tudo, porque tudo é bom, tudo é permitido. Tudo é bom, tudo é permitido? Não, nem tudo é bom e nem tudo é permitido. Então, é essa diferença que a Márcia também comentou, essa referência de espiritualidade, de saber onde está. Porque daí, eu já estou encerrando, porque daí todo adolescente vai conseguir passar por esse período meio turbulento e retomar no adulto a ser aquele filho pródigo, no sentido de eu sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho um pouco mais de maturidade, eu entendo o sim e o não, eu consigo discernir as coisas, né? E retomando aqui, só para eu encerrar, Márcia e Arivelto, no livro, que eu adoro, o livro do Rumos Libertadores, da Joana de Ângeles Codivaldo, que no item 53, que fala do capítulo da candeia, né, no capítulo 24, no final vai dizer assim, ó, conheces Jesus? Segue-o. Então, resoluto, sabendo que o encontrarás após a vencida esta etapa com que te apressas à evolução, após superadas as tuas aspirações e estas outras dores que solicitaste para resgatar em clima de urgência para a tua mais rápida libertação.
Então, tudo isso que nós passamos, nós pedimos no nosso planejamento reencarnatório. E nós queremos que as coisas se resolvam urgentemente, mas nem tudo é urgentemente. Vai levar um tempinho. Mas com Jesus as coisas ficam mais fáceis, né? Porque ele diz: se queres me seguir, carregue a tua cruz. Então vamos carregar nossa cruz devagarinho, junto com Cristo, que vai ficar show de bola. Um grande beijo a todos, obrigada por este momento, fiquem com Deus. Perfeito, Fernanda. Opa. Perfeito, Fernanda. Gratidão, gratidão, Márcia, por esse papo maravilhoso. Com certeza é uma parábola rica e, quando transportada à luz dos dias atuais, dá ensejo a grandes diálogos, principalmente quando referenciamos essas relações aqui, essas relações das faixas etárias e dos referenciais, as perdas referenciais, e com essa nossa proposta, porque todos viemos, como tu bem disse, em nosso projeto, para vencer, para evoluir, para brilhar a nossa luz. Entretanto, alguns parecem estar mais perdidos. Há uma certa geração mais atual que também é perdida nesse brilhar a nossa luz. Mas temos assunto aí para muitas horas de conversa e certamente não faltará oportunidade. Eu quero convidá-las, juntamente com nossos internautas, para fazermos uma breve prece de encerramento, agradecendo por essa maravilhosa noite, por esse encontro em que mais uma vez podemos conversar acerca das excelsas parábolas do Cristo, à luz da doutrina espírita e num papo bem atualizado. Sim, elevamos nossos pensamentos, sintonizando-nos com o Cristo, nosso irmão maior, e dizendo: benfeitor amigo de todos nós, amoroso Mestre Jesus, benfeitor deste trabalho e nossos benfeitores amigos que estão sempre conosco, diuturnamente, orientando-nos, instruindo-nos, intuindo-nos. Queremos agradecer-lhes por mais este momento profícuo em que podemos aqui trocar esses conhecimentos tão belos, e não apenas entre nós, mas com todos estes irmãos que vêm nos acompanhando todos os sábados em nosso programa. Pedintes como somos, mais uma vez também queremos pedir que possamos espraiar para aqueles de nossos familiares, aqueles outros que não puderam estar aqui nas proximidades, agora nos vendo, nos acompanhando, que possamos também compartilhar estas graças aqui colhidas, estes eflúvios benfazejos que recebemos. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, muito obrigado, benfeitores amigos, e que assim seja. Gratidão então a todos. Convidamos a registrarem seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos, você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code à sua direita no seu vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até o próximo sábado, com um novo convidado, uma nova dupla e uma nova parábola. Um grande abraço e Deus os abençoe. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.